Boa noite, meus irmãos, boa noite para todos. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui acompanhando esse canal, o meu canal de instruções sobre o Espiritismo, né? Nós estamos fazendo, para quem começou agora a ligar no nosso canal, nós estamos fazendo um curso sobre passe. Hoje vai ser a segunda aula, eu acredito que no total serão umas 4, talvez no máximo 5 aulas. Então, segunda aula hoje, sejam bem-vindos, que o nosso Pai Maior nos permita sermos acessíveis, transmitir a vocês com didática, com facilidade, aquilo que o Espiritismo vem tentando aplicar, né, diariamente, cotidianamente nas casas espíritas, que é o passe espírita. Muitos de vocês já foram a casas espíritas, muitos de vocês são espíritas e muitos de vocês aplicam passe espírita na casa espírita. Por isso é interessante que nós sigamos alguns fundamentos básicos antes de exemplificarmos, antes de explicarmos como funciona realmente o passe espírita, como ele é dado, como ele é ministrado aos pacientes. Muitas casas, às vezes, por falta de orientação, por falta de alguém que conduza com mais afeto, com mais responsabilidade, com mais humildade, né? Na própria casa espírita, os afazeres, as tarefas, entre elas o passe espírita, é necessário sim um curso, é necessário para que as pessoas sejam conscientes daquilo que elas estão fazendo e principalmente as que estão recebendo também. Por isso nós estamos aqui nesse canal aberto, a quem quiser, a quem possa interessar, saber sobre isso. E você que trabalha numa casa espírita, é bom também para poder se aperfeiçoar, se conscientizar da importância do seu trabalho e de como ele deve ser feito, né, segundo as normas de Kardec. Eu já falei no primeiro vídeo que essas aulas que eu estou ministrando, elas são baseadas totalmente dentro da doutrina kardecista, divulgadas por Allan Kardec. Nada disso que eu estou falando aqui é meu, pessoal. Eu estou transmitindo de uma forma didática aquilo que é importante para as casas espíritas e para você que quer saber também o que é o passe espírita e como é que funciona. Agradecendo então a presença mais uma vez de vocês. Se gostarem da minha aula, do meu vídeo, clica aqui embaixo no sininho para avisar a próxima aula, que vai ser na outra quinta-feira. Toda quinta-feira vai ter uma aula. E inscreva-se no meu canal, bota um joinha, que isso ajuda também a propagar mais, né? A alcançar mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, esse link com seus amigos que você acha que gostariam de saber sobre isso também. Eu sou muito grato por isso. E não ganho absolutamente nada com isso, não materialmente, mas eu ganho com certeza em experiência, porque eu compartilho com vocês aquilo que também estou aprendendo, estamos aprendendo juntos. Eu tenho já alguma certa prática, eu tenho 19 anos de dentro do Espiritismo, não é muita coisa, 19 anos, mas a gente aprendeu muita coisa e experienciou muita coisa em mais de uma casa espírita, então a experiência deve ser compartilhada também, ok? Então, com didática, com simplicidade e o aprendizado constante, a gente vai dar início à segunda aula agora. Nós falamos na aula passada sobre as noções de fluidos, né? Os fluidos cósmicos, do que é formado, né? Como é que nós somos, e os fluidos espirituais, fluido cósmico universal, explicamos isso. Quem não pôde assistir está lá no canal, pega a aula 2, aula 1, desculpe, hoje é a aula 2, e a gente vai tratar hoje de um assunto mais específico. Lembrando que o que nós estamos tratando aqui no começo são palavras, assuntos que são pertinentes ao passe espírita. Para nós falarmos do passe, nós temos que focar nesses assuntos primeiro. É uma sequência, é uma lógica. Isso é um estudo, né? E todo estudo tem uma lógica, deve ser uma sequência. Hoje nós vamos falar sobre os espíritos. O que são os espíritos, né?
sempre baseado na doutrina de Kardec. Segundo ele, todos nós somos espíritos. Quando encarnados, possuímos o corpo material e o corpo espiritual, que se chama perispírito. Desencarnados, nós somos apenas o corpo espiritual, ou seja, desencarnados somos apenas o perispírito, claro, juntamente com o espírito. Dá para entender bem essa questão. Encarnado, nós estamos aqui. Me desculpem os espíritos que já estão mais acostumados com esses termos. Encarnados, eu, você que está me assistindo. Desencarnados são aqueles que estão conosco em um outro plano, um plano espiritual. Eles são formados pelo perispírito e o espírito em si. É uma coisa só. Espírito com o seu perispírito. Nós vamos ver na aula de hoje, ainda mais na frente, o porquê, se é uma coisa ou é duas. Mas é uma só, mas eu vou explicar porquê. E nós aqui encarnados somos carne, matéria, né? Como já falei na aula passada também, somos matéria e somos perispírito. E claro, nós todos somos espíritos encarnados. Certo? Vamos detalhar bem isso aqui para vocês. A criação dos espíritos por Deus é permanente, Ele está sempre criando. Deus sempre os criou também, e continua criando e sempre os criará. Não foram todos criados numa mesma época. Individualizaram-se em tempos diferentes e contam, pois, diferentes idades. Vejam bem, Deus criou os espíritos simples e ignorantes e foi criando-os. E foi dando a eles todas as mesmas oportunidades, todos iguais, todos zerados, 0 quilômetro de mente, 0 quilômetro de pensamento, sem conhecimento algum. Isso lá, milhares e milhares de anos atrás, muitas milhares de encarnações atrás. Nós fomos criados lá. Eu, você, fomos criados lá atrás. Nós não somos aqui de hoje. Nós temos milhares de encarnações. Tenho certeza disso. E à medida que fomos encarnando, desencarnando, nós fomos adquirindo instintos. Nós fomos adquirindo conhecimento. Uns fizeram boas trajetórias, né? Fizeram boas escolhas, outros nem tanto, mas a finalidade é uma só. Nós todos vamos chegar lá, junto de Deus, um dia. Certo? Vamos detalhar mais isso também. No grau de evolução que ainda nos encontramos, não nos permite saber tudo sobre a criação por Deus. A nossa criação, não nos permite, porque nós não temos vocabulário suficiente para expressar. Não é que nós não tenhamos inteligência, nós não temos vocabulário no nosso plano físico aqui no planeta Terra suficiente para explicar como é feito, do que foi feito e por que foi feito. É uma coisa meio difícil de se explicar, mas nós não temos vocabulário para explicar isso. Mas todos nós estamos num grau de evolução. Nas obras de Allan Kardec aprendemos que o princípio inteligente da criação está presente em todo elemento vivo. Todo elemento vivo, o princípio da criação. Vegetais, animais, seres humanos, todos os locais, tá? Os espíritos são criados todos iguais, simples e ignorantes, foi o que eu acabei de dizer. Eles estão sujeitos à lei de evolução. Em fase primitiva, não pensam, movem-se por sensações. Mais tarde, são dirigidos pelo instinto, depois pela inteligência e, por fim, pela razão. É o que eu estava falando para vocês. Essas aqui são palavras do Livro dos Espíritos. Por isso que eu estou sendo mais didático, explicando, lendo, explicando para vocês poderem assimilar isso de uma maneira mais fácil. Até que tem comentários aqui, depois vocês podem escrever seus comentários, me mandar perguntas ali que eu, recebendo a sinalização, eu respondo para vocês oportunamente. Tá? Uma passagem do Livro dos Espíritos de Allan Kardec também diz o seguinte, as palavras dele: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações eles encontrarão nessa perfeição. Os espíritos não degeneram.
à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquire conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. O que isso quer dizer? Como eu estava explicando antes, a grosso modo. Nós somos criados, vamos usar uma fase mais adiantada da história. Vamos ali para 5, 7 mil anos antes de Cristo, quando nós ainda estávamos bem primitivos, né? Nós tínhamos que trabalhar muito para conseguir comida. Não se tinha emprego, você tinha que caçar para conseguir um animal, para plantar alguma coisa. Não era ainda, naquela época de 5 a 7 mil anos, não era uma coisa normal plantar, você colhia, nós éramos coletores. Nós caçávamos e comíamos o que tinha à nossa disposição. E se alguém visse aquela árvore cheia de fruta, ou aquele porco do mato lá, dando sopinha ali, nós avançávamos naquele alimento, nem que isso causasse a morte do outro. Era o instinto, sobrevivência, nós tínhamos que comer. Não tem é meu, é teu, como hoje em dia nós temos uma casa, um sítio, como temos num supermercado, como temos em qualquer lugar a comida à nossa disposição. Não. Naquela época nós tínhamos que correr atrás. Só que nós não éramos assassinos, nós matávamos o nosso companheiro, o outro ser vivo que estava ali, o nosso irmão, porque nós queríamos a comida para nós. Nós éramos primitivos, nós éramos ignorantes, nós éramos um pouquinho mais do que os animais. Nós tínhamos um pouco de bom senso, mas muito pouco, pouquíssimo bom senso. Então nós éramos selvagens. À medida que o tempo foi passando, nós começamos a construir moradas, saímos das cavernas, começamos a fazer cabanas, ocas, né? Como falam os indígenas hoje em dia. E com isso nós fomos nos reagrupando com famílias, e fomos também criando um bom senso, uma moral, protegendo a família. Então nós já procurávamos matar por instinto só os estranhos, os da família não. Já foi um senso moral. Começamos a nos agrupar, começamos a formar comunidades, e isso em todo cantinho do mundo foi crescendo muito rapidamente. E já na época de 2000 anos antes de Cristo, na época dos faraós, né, existiam ainda muita escravidão, muita gente com fome, e quem era muito pobre e não seguisse um determinado Deus ou um determinado faraó, não achasse que ele fosse uma pessoa suprema, uma divindade, eles eram transformados em escravos. Os faraós jogavam sal na plantação deles, para eles ficarem extremamente dependentes, raptavam as suas famílias e ficavam de escravo para eles. Então já aumentou mais a responsabilidade do ser humano, nós fomos evoluindo. Mas isso não é evolução. Calma, vir perto que somos hoje, sim, eles estavam evoluindo mais. Evidentemente que depois de Cristo e nos últimos 2000 anos, nós conseguimos estar numa democracia, ou pelo menos tentamos, né? Numa democracia e num planeta onde nós temos governantes que dirigem o Estado, os bens públicos, nós temos condições de ir até um mercado, nós temos condições de ir até uma roça e colher um aipim, colher uma fruta, de plantar alguma coisa, e se nós não moramos numa região assim, podemos ir a um supermercado, comprar uma carne, comprar um arroz, comprar uma verdura e nos alimentarmos. Isso comparado a 7.000 anos antes de Cristo é uma evolução. Então nós estamos evoluindo. Acontece que alguns de nós optaram por ter um bom senso moral mais afinado do que alguns outros que preferiram talvez descansar mais tempo, não correr tanto atrás da comida, esperar que o patrono, o chefe da tribo trouxesse a caça para eles comerem, não se importou tanto em aprender que um chazinho de alguma coisa curava algumas enfermidades. Então teve pessoas que foram atrás de estudar, analisando a natureza,
e observando, e viram que certas ervas curavam as pessoas dos seus males mais simples, né, antigamente. E outras pessoas ficaram só na defensiva, só esperando. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes. Alguns tomaram a frente, tiveram uma atitude, e outros ficaram, a Deus dará. Daí que vem essa palavra, a Deus dará. Deus vai dar tudo, Deus provém, não precisa fazer nada, que caia do céu, está tudo certo. Para eles está tudo certo, só que vai demorar um pouquinho mais para chegarem num grau de evolução que, digamos assim, que serão os mundos felizes, né? Ninguém consegue chegar num mundo superior, eu estou falando em outra dimensão, lá na frente. Vai chegar, mas vai demorar muito mais do que aqueles que estão procurando se formar, daqueles que estão procurando ter moral, aqueles que estão atrás daquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros e fazei ao outro o que gostaria que fizesse para vós. Vamos fazer para os outros o que gostaria que fizesse para a gente, né? Se isso acontecer, se todo mundo acolhesse essa orientação de Jesus Cristo, nós não estaremos nesse caos que está o mundo hoje, entre guerras, entre bandidos, entre corrupção, entre tantas dificuldades, tantos moradores de rua e a riqueza concentrada na mão de tão poucos. Vamos ser mais justos, né? Vamos olhar, vamos amar mais o outro como gostaria que eu fosse amado. Vou fazer o outro que eu gostaria que fizesse para mim. Tem esse pensamento que Jesus falou, que está no Evangelho, que eu não estou inventando. Absorver ele, entender ele dessa maneira. Mas nós estamos falando de espírito, de evolução, né? Continuando, por sua vez, os espíritos, eles têm a sua natureza. Para nós entendermos futuramente a questão do passe, os espíritos eles podem ser de algumas maneiras. Eles podem ser incorpóreos, entretanto são alguma coisa. Sua substância, porém, difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria e escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. Oportunamente, depois que acabarmos esse curso de passe, eu quero falar com vocês sobre ectoplasma. Ok, já ouviu essa palavra? Eu vou falar sobre isso mais na frente, depois que acabar esse curso. Tá? Quando foi escrito o Livro dos Espíritos, ainda não se tinha muito conhecimento sobre ectoplasma, para a gente poder materializar espíritos. Esse é um assunto bem gostoso que eu quero tratar com vocês também. Então os espíritos eles podem ser incorpóreos, claro, eles não têm corpo, eles não são de matéria. Nós somos de matéria. Os espíritos são indivisíveis. O que isso quer dizer, que eles são indivisíveis? Eles não podem se dividir para estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas podem dar a impressão de ubiquidade, estar em dois lugares, ao irradiarem as suas forças e os seus pensamentos, agindo com eles à distância, onde suas irradiações e os efeitos que causam chegam a ser percebidos. Espíritos indivisíveis. Como eles não são de matéria, eles são incorpóreos, eles, através da emissão de energia, que eu falei na aula passada, como é gerada energia, como é gerado o pensamento, através disso, eles podem, um exemplo da prece, o espírito ele também faz prece, o espírito também emana vibrações, ele também emana radiação. A partir do momento que ele faz isso, estando em um determinado local, e a pessoa que está para receber essa emanação, essa oração, essa prece, essa cura, ele está em outro lugar, ele consegue mandar a irradiação. Mas vamos supor que eu, sendo um espírito lá desencarnado, estou recebendo preces da população aqui do planeta, pedindo para que eu interceda junto a muitas pessoas que estão enfermas num determinado local da Ásia ou da África, não importa. Então, eu como espírito, sob o comando de Jesus, eu vou emanar energias para aquele povo. Só que tem um povo lá, um povo aqui, um povo ali.
ele pode emanar energias e vai atender a todas aquelas pessoas em todos aqueles lugares. Ele não vai estar em todos os lugares, ele vai estar atingindo, ele vai estar chegando, ele vai estar abraçando todas aquelas pessoas que foram designadas para ele atender como enfermos. Não sei se me fiz claro. Então eles são indivisíveis. Eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eles podem atingir um grande número de pessoas, com a bondade, obviamente, com boas vibrações, né? Sob a sua forma, sendo de natureza diferente da matéria, espíritos. O espírito não tem uma forma definida para nós. Analisando-o pelos seus efeitos, podemos dizer que ele é um clarão, uma chama, uma centelha etérea. Eu estou falando de espírito. Daqui a pouco eu vou falar sobre perispírito. Se nosso seu espírito é um clarão, uma chama, uma centelha etérea, ele não tem matéria, ele é imaterial. Nós temos que guardar isso bem na nossa mente. Espírito, é isso que eu estou falando. E a sua movimentação. Os espíritos podem movimentar-se com a rapidez do pensamento, porque eles são imateriais, eles não têm matéria. Também podem percorrer mais devagar o espaço, observando o caminho percorrido. A matéria, ar, fogo, terra, etc., não constitui obstáculo para o espírito, embora os pouco evoluídos possam ter a impressão de que ela lhes oferece empecilhos. A questão da evolução dos espíritos, uns mais evoluídos, outros menos, eu vou falar aqui na frente também, sobre a questão de apego. Então, assim, os espíritos se movimentam porque eles não têm nada que obstém, que serve de obstáculo para eles. Eles atravessam uma parede, eles atravessam distâncias, eles volitam de um lugar a outro. Essa é a formação e a movimentação dos espíritos. Mas para aí, Leonardo, como é que é essa questão? Se espírito é tudo isso aí, é etéreo, não tem forma, como é que a gente vê? Existe uma coisa chamada perispírito. A própria palavra fala perispírito. Envolve, forma, não materialmente. Ele é abstrato também, mas ele é o que dá a forma ao ser humano. E é aquele que você vê quando você tem visões, quando você tem um sonho, quando você tem uma aparição. Antigamente existiam muitos fenômenos, né? Onde haviam visualizações de espíritos. Ainda hoje, em algumas casas espíritas, existem essa visualização dos espíritos. Eles se materializam através do ectoplasma cedido por médiuns de efeitos físicos. E esse é um assunto para uma próximo vídeo, uma próxima aula. Tá? Então vamos falar então desses perispíritos. Nós encarnados, somos formados por corpo físico, matéria, perispírito, forma. E ao mesmo tempo nós somos um espírito imortal, nós somos imortais, espíritos imortais. O que é mortal é a nossa carne, é a nossa matéria. Essa roupa aqui que quando ficar velha, rota, suja, rasgada, você joga fora e bota uma outra roupa. É o que o espírito faz quando ele desencarna e quando ele volta a encarnar oportunamente. Ele troca de roupa, ele troca de matéria, de corpo. Então, espíritos encarnados, somos matéria, o nosso perispírito, que é o que nos molda, que nos forma, e nós, o que nós somos realmente, espírito. Já vou me fazer entender. O desencarnado, ele é formado pelo perispírito e espírito. Ah, mas como assim? Claro, se o espírito é abstrato, não tem forma, é uma centelha, como é que ele pode se locomover, se movimentar? Como é que ele pode aparecer para a gente, ou numa casa espírita, ou em algum outro local? São chamados fantasmas, que isso é outra história. Porque ele tem uma coisa chamada perispírito. Então, matéria, nós. Perispírito é o meio. E o espírito, que é a chama, que é o abstrato. O perispírito é o que dá a forma a nós. Tá? O nome perispírito, ele foi proposto pela primeira vez por Kardec.
é o envoltório do espírito, é o que dá a forma. Ele é um envoltório semimaterial do espírito. A matéria que forma o perispírito é muito sutil. Como o corpo é de carne, é matéria, mas em estado diferente, mais sutil, quintessenciada. Não é, pois, um outro ser o perispírito. É de uma forma mais sutil, mas apenas um instrumento do espírito, tal como o corpo físico. Quando você olha para mim aqui encarnada, você está vendo o meu corpo, como eu sou. A partir do momento que eu morro, que eu desencarno, o meu corpo fica ali no caixãozinho, dali vai para a terra ou vai ser cremado, não importa. Mas o teu perispírito se desloca do seu corpo e vai para um outro lugar, para uma outra dimensão, vai para o plano espiritual, e lá ele vai dar forma ao espírito, um material sutil. É lá que os espíritos se identificam através do perispírito. E uma curiosidade, quando nós desencarnamos, apesar de várias encarnações que tivemos já na face da Terra, nós temos a opção de ter a última aparência física. Quando a gente volta para o plano espiritual, geralmente a gente guarda a última aparência física e a melhor fase da nossa vida. Tem gente que falece aí aos 80, 90, 100 anos e no plano espiritual ele se apresenta com a mesma forma, porém na melhor idade dele, sei lá, 35, 40, 60 anos, ou com até a própria idade do desencarne, dependendo se ele gostava daquela forma. Eu pessoalmente vou gostar da minha forma. Quando eu desencarnar, eu quero manter a forma da data, da época em que eu desencarnar. Não é? Veja bem, esse perispírito, ele liga o espírito à matéria, neste como em outros mundos, e a ele serve de instrumento para agir sobre o plano fluídico ou material. Sobre os fluidos nós falamos na aula passada. O perispírito guarda os registros dos efeitos de toda a ação e os envia ao espírito, ao arquivo definitivo de todas as passagens da entidade pelo processo evolutivo. Então o nosso perispírito, ele transmite as informações de uma encarnação para outra, os meus dons, as minhas enfermidades pré-existentes. Mas eu nunca fumei e agora eu estou com 40 anos e estou com câncer de pulmão. Você pode ter trazido essa enfermidade do pulmão em decorrência de um equívoco numa outra encarnação ou em algumas outras encarnações anteriores. O perispírito transmite, ele vem trazendo, segundo a nossa evolução, conforme diz Kardec aqui, ele vem trazendo essas informações pré-existentes para nós. Se eu me suicidar com um enforcamento, está em várias obras espíritas, eu posso vir com um problema de voz na próxima encarnação, porque me afetou aqui, eu machuquei a minha forma, e isso vai representar uma decorrência na encarnação em que eu estou atualmente. Eu tenho manchas no corpo, você vê lá o que eu fiz na outra encarnação, para que eu tivesse vindo com manchas no corpo. Isso também são assuntos que eu quero tratar com vocês em aulas oportunas, palestras oportunas. Eu quero que vocês entendam que o perispírito, ele guarda as memórias de todas as encarnações, todo o seu aperfeiçoamento, todo o seu conhecimento. Aliás, o conhecimento que você tem quando você desencarna, você não perde, porque ele fica no perispírito. O espírito manda para o perispírito e o perispírito molda em mim agora, nessa encarnação. Todos os conhecimentos que eu tenho, apesar de que eu não posso, talvez, me recordar letra por letra, mas eu tenho a intuição no meu subconsciente de que eu já tenho noções de várias coisas, assim como você. Qualquer ser humano que está aí hoje, ele tem memórias de outras encarnações, conhecimentos adquiridos, que quem nos traz é o perispírito. O perispírito sai do plano espiritual, ele forma nosso espírito lá, que ele está lá junto do nosso espírito. Quando encarna, ele molda a gente conforme as nossas escolhas, as nossas atitudes, e quando nós desencarnamos, ele vai levar essas informações para o plano espiritual de novo. E assim sucessivamente. É interessante, né, o perispírito, veja só. Ele permite que os espíritos se identifiquem e reconheçam uns aos outros lá no plano espiritual.
Como é que eu vou chegar no plano lá? Eu vou reconhecer meu pai, minha mãe, algum ente querido que já se foi antes de mim, pela forma, pelo perispírito, não é? Nós estamos chegando num assunto agora que eu quero tratar sobre o perispírito e a encarnação. Porém, já estamos com tempo já passado do nosso vídeo proposto, que é de 30 minutos cada aula, para nos tornar maçante. E eu quero convidar vocês então para na próxima quinta-feira, na semana que vem, às 19 horas, eu vou estar lançando um novo vídeo e nós vamos falar sobre o perispírito e a encarnação. E sobre os chakras também, que são... Os chakras são rodas, né? Em sânscrito, chakra significa roda. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre chakras também, ok? E sobre as encarnações e desencarnações. E devagarinho a gente vai chegar lá na aula prática do passe, da imposição de mãos. Tudo que nós estamos falando aqui é para nós termos noção, para quando for dar aula prática de passe, para quando for tratar de passe, nós sabemos o que estamos fazendo. Nada é por acaso, tudo tem um sentido, não desanime. Peço mais uma vez desculpas pela rapidez, eu quero ser detalhado, eu quero ser didático e talvez isso leve um pouco mais de tempo. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, estou muito contente que vocês chegaram até aqui. Bota o joinha lá embaixo, se inscreve, aciona o sininho lá para receber a próxima aula na quinta-feira que vem e conto com vocês de novo, ok? E envie seus comentários, ok? Grande abraço para vocês, que o nosso Pai Maior nos abençoe e nos